Se o Caleri estiver à disposição, pela necessidade que o São Paulo precisa do resultado, que é o mais importante, e também um desempenho, porque o São Paulo no último jogo não jogou bem, eu iria de Caleri. Agora, na frente, eu não abriria a mão do Luciano de jeito nenhum, até pelo que ele jogou contra o Tajeres na Argentina. Ele entrou, sim, incendiou a partida, fez o gol e teve uma chance muito clara que o goleiro defendeu. Se entrar com o Luciano, por exemplo, o Luciano tem esse cacuete de dar essa profundidade, mas ele dá muita criação no meio de campo. Ele vai talvez ter mais espaço para o Rames, né? Ele se aproxima muito, ele centraliza muito as jogadas. Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui das últimas informações do Tricolor, que tem jogo importante hoje no Morumbi, jogo contra o Cobressal. Não foi bem da estreia, perdendo, mas hoje tem a oportunidade, né, de jogar diante do seu torcedor. Em casa, com certeza, vai ter um grande público e buscar a recuperação. O Carpini pressionado, caso de um tropeço hoje, acredito, né, que fica bem difícil dele dar sequência desse seu trabalho. Vamos ver aqui as últimas informações, provável escalação, um trecho do jogo aberto e também o pessoal da ESPN Brasil falando sobre o São Paulo. Créditos aqui da descrição, deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Zerreiro, para falar de São Paulo e Cobressal. Lucas, boa tarde para você. É um jogo para vencer ou vencer pro São Paulo, pro Thiago Carpini. Não tem outro caminho. Exatamente isso, Renata. Muito bom dia a você, bom dia também ao Denilson, a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Dia ensolarado, tudo perfeito no clima, 29 graus para a competição que o torcedor mais gosta de disputar, que é a Libertadores da América, mais de 45 mil ingressos vendidos. Então o seu Thiago Carpini vai ter pressão sim nas arquibancadas, estádio lotado. E sabe por que esse jogo é bastante especial também, Renata? Além de tudo que envolve o trabalho do próprio comandante São Paulino, o São Paulo não joga aqui no Morumbi pela Libertadores da América desde 2021. Há 2 anos e 8 meses, nas quartas de final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras, empate por 1-1, jogo da ida, na volta o Verdão eliminou o São Paulo. Só que esse jogo foi de portões fechados, ainda passávamos pela pandemia de Covid-19 e então o que sobrou? O jogo do dia 20 de abril de 2020. Esse foi o último jogo com torcida do São Paulo na Libertadores da América contra a LDU, 3-0, inclusive com um gol de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes. São Paulo venceu a LDU por 3-0 em 2020, há 4 anos, no último jogo com torcida pela Libertadores aqui no estádio do Morumbi. São Paulo que, nos últimos 10 jogos, depois do título da Supercopa, tem 3 vitórias, mais 4 empates e outras 3 derrotas. Não vence aqui no Morumbi já há 4 jogos, desde fevereiro, ainda contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista. Já o Thiago Carpini tem um aproveitamento de cerca de 53%. Ele que nos últimos jogos acabou empatando no Campeonato Paulista, né, eliminação para o Novo Horizontino, e perdeu na Libertadores da América para o Tajeres por 2-1. Esse o panorama do São Paulo pré-jogo, que vai ter retorno de Nestor e Caleri para o compromisso de hoje contra o Cobressal às 9h30 da noite. Muito mais você acompanha agora na matéria feita bonitinha, tudo pronto para que você acompanhe o que vem por aí entre São Paulo e Cobressal. Stefano Alba no ar. Existem situações extremas que apenas um caminho te leva à saída. Respirar em meio ao desconforto. Este é o momento da trajetória de Thiago Carpini. A pressão da torcida só aumentou com os últimos resultados. Primeiro, eliminação no Paulista para o Novo Horizontino. Depois, derrota na estreia da Libertadores para o Tajeres. Faz um corte na arboleda que ficou, chapa a bola de pé esquerdo, a bola dada no chão. O próximo adversário é o Cobressal. Uma mesma informação da equipe chilena pode ser vista de 2 maneiras completamente diferentes. Tudo depende da interpretação. O Cobressal, o próximo adversário do São Paulo na Libertadores da América, ainda não venceu em 2024 no Campeonato Nacional, no Campeonato Chileno. Foram 7 jogos e apenas 2 pontos, ou seja, 2 empates, assim como na estreia da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Para aqueles que enxergam um copo meio cheio, uma probabilidade muito baixa de derrota. Porém,
E se acontecer? A pressão em cima do treinador é gigantesca. O futebol e a vida é feito desses momentos, altos e baixos, né? Quanto mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco elas voltam a acontecer. Para ficar mais próximo da vitória, o São Paulo conta com 2 retornos: Rodrigo Nestor e Caleri. O atacante participou da última atividade antes de enfrentar o Cobressal e deve ser relacionado. O argentino está há 1 mês longe dos gramados, por isso pode começar no banco de reservas. O caso do Nestor é um pouco diferente. O meia passou por cirurgia no joelho em novembro do ano passado. Ainda não estreou com o Carpini e treina há 2 semanas com o elenco tricolor. Rodrigo Nestor, assim como Caleri, por conta do ritmo de jogo, deve iniciar a partida junto com os reservas. Retornos cruciais, já que o departamento médico recebeu peças importantes: Rafinha, Wellington, Rato e Lucas. Com isso, o provável time titular de Carpini é Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Rames Rodrigues, e na frente, Eric, Ferreirinha ou Luciano e André Silva ou Caleri. Voltar a viver um clima de Libertadores, o torcedor do São Paulo espera muito por esse momento e nós também. Por enquanto, o São Paulo é o lanterna do Grupo B, com nenhum ponto conquistado. O líder é o Tadieres, que venceu o tricolor na estreia por 2-1. Já o Cobressal está empatado com o Barcelona de Guayaquil. As equipes ficaram no 1-1 no confronto lá em Calama. É um clube muito grande que combina com essa competição. A Libertadores é a cara de São Paulo e estou muito ansioso para poder ver o Morumbi lotado. E aí, Dedê, é uma prévia apenas que apresentamos aí na matéria e agora a gente vai comentar sobre isso. Qual é o time ideal para enfrentar o Cobressal, que é uma equipe que, pelo menos lá no Chile, está num momento ruim. Loirão. Agora, pode, tá aí, se você quiser, vem aqui, olha. Tá, Loirão, é o seguinte, assim, a gente estava conversando aqui antes enquanto a matéria estava rodando, né? Tem uma prévia com o Luciano também como titular. Se o Caleri estiver à disposição, pela necessidade que o São Paulo precisa do resultado, que é o mais importante, e também um desempenho, porque o São Paulo no último jogo não jogou bem, eu iria de Caleri. Vai até onde você aguenta, Caleri. E aí você tem a opção do André Silva, que é um brigador, tem uma característica também de pressionar a saída de bola. O Eric, na estreia, também não jogou bem. Ele entrou no segundo tempo e ele também não conseguiu desempenhar. Eu acho que teria que, de Ferreirinha, manteria o Eric para dar profundidade, ser mais vertical, porque provavelmente o adversário, o Cobressal, ele vai vir fechado, explorando um contra-ataque, então é importante você ter jogadores que jogam abertos pelos lados do campo, que dê essa profundidade. E aí a presença diária. Rames Rodrigues, apesar do desempenho ruim no primeiro jogo, também daria sequência para ele. Porque a gente precisa ver o Rames Rodrigues jogando aí 3, 4, 5 jogos, para a gente poder fazer uma análise melhor. E na linha de defesa eu não mudaria não, manteria da forma que está, Loirão. Eu falei aqui pro Denilson que a gente não sabe se é prévia, não é? Mas o Diego Costa vem falhando nos últimos jogos. Eu não sei se ele não vai aparecer ou com o Ferrarese ou o Alan Franco aí na zaga. Poderia ser uma surpresa, mas de repente é uma opção até para dar uma mexida no sistema defensivo, porque o São Paulo tomou muitos gols na temporada. Sim. E aí tem que analisar isso. Agora, na frente, eu não abriria a mão do Luciano de jeito nenhum, até pelo que ele jogou contra o Tajeres na Argentina. Ele entrou, sim, incendiou a partida, fez o gol e teve uma chance muito clara que o goleiro defendeu, o goleiro Herrera. E, na minha opinião, se fosse escalar, eu entraria com Ferreirinha e Luciano e tiraria o Eric. E aí, Caleri, se tiver à disposição, lógico, é o titular. Se não, vai de André Silva, que é o cara mais centralizado. Você tem pelo menos umas 2 opções aí de mudança de sistema ofensivo. Se você entrar com o Luciano, por exemplo, o Luciano tem esse cacuete de dar essa profundidade. Mas ele dá muita criação no meio de campo. Ele vai talvez ter mais espaço para o Rames, né? Ele se aproxima muito, ele centraliza muito as jogadas. Também pode ser uma opção. Muito bem. Veremos o que o Carpini fará na sequência da temporada, não é mesmo? Bom, pela Fernão Dias, e etc, e etc. E chegamos ao estádio do Morumbi. Bis. Mais rápido. Morumbis. Obrigado pela correção. Chegamos rápido, né? Porque Vladimir Bianchini está lá no Morumbis, bem lembrado por você, porque tem tricolor do Morumbi hoje contra o Cobressal, com pressão pra cima do técnico. Tricolor do Morumbis? Pressão pra cima do técnico? Espera um pouquinho. O jogo nem começou
Você já está incomodado falando do técnico. Vamos ver o jogo que vai acontecer, Abel. Amigo, eu estou falando fato. Ele chamou o repórter. Eu quero ver o repórter. Desculpa, perdão. No campo, lá no local do jogo. Desculpa. O Prats atrapalhou? Perdão. Ele interferiu, né? Bom dia, Vladimir. Bom dia, Abel. Um grande abraço para você, para o Eugênio, para o Prats, também para os fãs de esportes. Tem São Paulo e Cobressal do Chile pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores aqui no Morumbi, como vocês mesmos falaram. Thiago Carpini pressionado após a derrota na primeira partida em Córdoba para o Tajeres. São Paulo que perdeu 3 jogadores no primeiro tempo que não irão atuar aqui no Morumbis. É o Rafinha, o Wellington Rato e também o Lucas Moura. Por outro lado, tem a volta do Rodrigo Nestor, que sofreu um problema no joelho, não joga desde o ano passado, deve ficar entre os relacionados, provavelmente no banco de reservas. Outra boa notícia para o Tricolor também é a volta do Caleri, que não jogava há um mês, estava com um problema também na perna. Ele que pode se tornar o maior artilheiro estrangeiro do São Paulo na Conmebol Libertadores. A dúvida fica se ele começa como titular ou o André Silva. Thiago Carpini aí tem algumas dúvidas em relação ao time titular. Lembrando que com o Caleri, o São Paulo tem um aproveitamento de 57%. Sem o Caleri, cai para 41%. A gente vai ver daqui a pouquinho aqui essas questões do São Paulo, principalmente na continuidade do Thiago Carpini, né, Abel? Porque se perder hoje, a gente sabe que a pressão será muito grande. Pois é, eu falei da pressão e fui cornetado aqui pelo amigo Prats, então eu vou passar a palavra para o Rafael Prats para falar. Então, hoje, Thiago Carpini está tranquilo no cargo, não, é isso? Agora, Abel, não, tranquilo ele não está. Agora, eu particularmente não gosto dessa história de quase que um ultimato. Se você dá ultimato a alguém, você não está muito convicto do que você está fazendo. Porque essa história como é que é? Aí, digamos que o São Paulo ganhe hoje, que eu acho que é uma tendência, o São Paulo é bem melhor que o Cobressal, ganha do Cobressal, dominando o Cobressal, faz lá um resultado mais tranquilo. Aí o Carpini o quê? Ele ganha um sustento, um alívio até o próximo jogo? Porque se o próximo jogo se perder, volta tudo isso? É um absurdo, então, assim, concordo essa com você. situação, Abel, me incomoda muito. Se a diretoria do São Paulo concluiu que o Carpini não vai ter como melhorar o time, o trabalho não é bom... Não precisa esperar mais jogo nenhum. Não precisa ficar dando assim, olha, na quarta-feira, se empatar com o Cobressal no Morumbis, nem apareça no vestiário. É desagradável, eu acho que é desagradável para quem vai jogar, é desagradável para o ambiente e é ruim para o Carpini também. Porque o Carpini, obviamente, que ele sabe da situação que está acontecendo, como está todo mundo comentando, olha, se não ganhar hoje, ele pode sair, hein? E se tropeçar, o Carpini vai sair, hein? Se o time fizer 1-0, vai apertado, não sei se vai ficar, hein? Eu acho ruim, Abel. Eu acho que se cria um clima de quase que um aviso prévio para alguém, o seguinte, você tem que ficar ganhando, porque se amanhã você empatar uma, você está fora. Isso é o puro suco de futebol brasileiro, viu, Prats? Eu não Só gosto. para te lembrar. Mas é inevitável, né, Prats? A gente goste ou não, por mais que a diretoria fale que está bancando, se perde para o Cobressal no Morumbi, já é uma situação... Não é que a gente está criando isso, isso é um clima que já existe. A gente pode ser contra, pode ser a favor, mas é fato. E ele tem uma sequência depois bem difícil. Cobressal à parte, ele vai estrear contra o Fortaleza, que é um time muito bem amado, e depois ele enfrenta o Flamengo no Rio. Então... A perspectiva, ou o time melhora muito, hoje deve ter o Rames de novo, tem o Caleri, principalmente o Caleri, né? São Paulo com Caleri e sem Caleri são coisas diferentes. Então, acho que muita coisa conspira a favor de uma melhora do time e, por extensão, da situação do técnico. Agora que nesse momento, antes do jogo começar, tanto que o Abel, que é o grande defensor dos técnicos, ele defende mesmo. Dos trabalhos, defende mesmo. Ele fez essa observação, não mas porque... eu não falei que ele tem que cair, não. Eu falei que ele está pressionado. Que ele está pressionado. Isso é um fato, isso é ponto. Ele está pressionado. Nós gostemos dessa situação ou não, ele sabe que está pressionado. E talvez o lado bom seja ele saber que está pressionado e se mexer em função disso. Quando eu digo que ele está pressionado... O fato que eu estou constatando e dizendo e repetindo é que tem um monte de torcedor do São Paulo, se não a maioria, pedindo a cabeça do técnico. E quando isso acontece, os dirigentes normalmente não seguram a bronca. Nem no São Paulo, nem em time nenhum no Brasil. Salvo raras exceções. Por isso que eu estou dizendo isso. Sim. Não estou defendendo que o técnico que chegou o outro dia... Você concorda, Abel, que quando a gente... E aí não estou fazendo a crítica diretamente a você, eu acho que é pauta geral da imprensa. Quando a gente vai para um jogo como esse, já falando que é um jogo que ele pode cair, a gente não colabora para esse ambiente? Eu acho que... E aí, vou ampliar. Vou levar isso para o ambiente do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, e aí inclui torcida, inclui imprensa, sim, inclui diretoria,
ele vive com essa possibilidade constante, com esse foco total em demitir o técnico ali na frente. Posso te fazer uma pergunta? Por quê? É uma cultura que se criou no Brasil de que o técnico tem que cair porque perdeu 2, 3 jogos. Em cima disso que você está dizendo, eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque vocês me conhecem bem, que eu sou totalmente contra essa insana troca e demissão de treinadores por todo o Brasil toda hora. Então eu pergunto para você e me sinto à vontade para fazer essa pergunta. O nosso papel aqui não é dizer a verdade e contar o que acontece? Sim, esse técnico não vai entrar em campo hoje pressionado. Entendo como que eu vou omitir esse fato aqui? Sim, você está fazendo o seu trabalho. Não me sinto colaborando. Assim, eu acho que o contexto do futebol brasileiro ele caminha para isso o tempo inteiro. Ele leva para esse caminho o tempo inteiro. Porque experiências anteriores mostram isso. Mas esse que é o problema, que se a gente quiser mudar, a gente tem que tentar caminhar para outros rumos. Assim, quando o Carpini foi contratado pelo São Paulo, eu expus aqui a minha opinião. Eu achava que ele não estava pronto para assumir o São Paulo naquele momento. É verdade. Acho que ele é um técnico de futuro, mas achava que ele não tinha lastro. Agora, eu acredito que uma vez o clube escolhendo o técnico, tem que se dar suporte para o trabalho desenvolver. É natural e as dificuldades que ele encontra são naturais justamente dessa falta de experiência dele. Quando o clube contratou, sabia que ele tinha essa falta de experiência e bancou isso. E imagino eu que soubesse a diretoria do São Paulo que enfrentaria percalços. Mas é uma aposta, e a aposta não pode ser, e não é por causa do Carpini. Você já falou aqui essa semana. Não é porque a gente tem pena do Carpini, acha o Carpini legal, não é isso. É ruim pro clube ficar trocando toda hora. É ruim pro clube e é pro futebol brasileiro. Porque você não cria uma filosofia, uma ideia de futebol que valoriza a sequência de trabalho, a longevidade do trabalho, para que, através dessa longevidade, se estabeleçam padrões, se estabeleçam conceitos e as coisas possam desenvolver. Quando a gente detona e exige, cobra e pressiona num início de trabalho, porque é o que a gente falou do Larcamon ontem, e eu acho que serve para o Carpini, a gente não está colaborando para o ambiente do futebol brasileiro. Vou voltar lá com o Vladimir Bianchini, aqui, para ele falar sobre a expectativa de público, esse público que vai apoiar, vai cornetar, vai aplaudir, vai abraçar, vai pedir a cabeça. Ingresso para Juju vendido. Do Thiago Carpini, Vladimir? Sim, com certeza, Abel. A intenção aqui é provavelmente casa cheia, mais de 45 mil ingressos vendidos, expectativa de pelo menos um público de 50 mil. Torcedor são paulino com saudade de jogar uma fase de grupos de Libertadores, com certeza, pelo menos no começo, até acho que o meio da partida, vai apoiar a equipe, com certeza, embalando, né? Porque o São Paulo sempre tem um ótimo aproveitamento na Libertadores aqui dentro de casa. A gente vê já os cuidados aqui com o gramado, que tá muito bonito, por sinal. A gente deu uma olhadinha antes, né, de entrar ao vivo, o pessoal cuidando, passando máquina e tudo mais, pintando, dando aquele trato no Morumbi. O estádio está bem bacana, assim, deu uma boa melhorada nos últimos anos. E lembrando que para essa partida contra o Cobressal, a equipe chilena não venceu em 2024. É a vice-lanterna do campeonato chileno. O ano passado foi vice-campeão, esse ano é a lanterna, aliás. Não venceu, então assim, o São Paulo tem um adversário que está no momento ainda pior. Então, se o São Paulo quiser se reabilitar, conseguir fazer uma fase de grupos tranquila, é muito importante vencer a equipe do Cobressal, que empatou com o Barcelona fora de casa no primeiro jogo da fase de grupos. Muito obrigado ao Vladimir Bianchini, ao vivo lá do Morumbis. Agora eu lembrei. Difícil, né? A gente passa a vida inteira falando Morumbi, mas a gente se acostuma. Porque tem Tricolor na ESPN e tem o Inter... Tá aí, torcedor do São Paulo, informações do Tricolor para esse jogo de logo mais contra o Cobressal no Morumbi. Tricolor que vai com tudo em busca da vitória. O Carpini que está muito pressionado, não vem fazendo um bom trabalho. A culpa, não vou atribuir isso, a culpa somente ao Carpini. Os jogadores também não estão rendendo tudo aquilo que a gente sabe, né, que eles podem jogar. E hoje tem essa partida aí muito importante. Hoje é um ótimo jogo, né, para o time, quem sabe, dar uma resposta aí para o torcedor, vencer e convencer, com todo respeito ao time do Cobressal, mas o São Paulo tem um melhor time, um melhor elenco, e essa partida de hoje é um jogo para, quem sabe, né, conquistar uma excelente vitória. O Cobressal é o time mais fraco desse grupo do São Paulo, então não pode desperdiçar essa oportunidade hoje. E, na minha opinião, tem que passar por cima do Cobressal. Tem desfalques, além do Carpini estar passando aí, está pressionado, né? Não está conseguindo extrair o melhor dos jogadores.
ainda está convivendo com a questão de lesões. Lucas, o Wellington Rato, jogadores importantes, né? O Rafinha também, que na estreia se machucaram e vão passar aí alguns dias sem poder jogar. O Rafinha mesmo não joga mais na fase de grupos. O Carpini vai ter que achar soluções para fazer esse time jogar melhor, jogar um bom futebol. Além do Carpini estar pressionado, né, tá convivendo também com esses problemas de lesões, mas o São Paulo tem um bom elenco, montou um elenco para isso. E acredito que hoje, se o time, né, não der uma resposta positiva, o Carpini fica bem difícil, né, para ele continuar, até porque o time não está jogando um bom futebol, o torcedor já cobrando bastante aí, melhor resultado, melhor desempenho do time. Então vamos aguardar. A gente torce, né, para que faça uma boa partida. Não seria muito legal agora no momento que está, né, já começou a Libertadores, trocar de treinador, ter que correr atrás de um outro técnico. O Carpini, a gente torce, né, para que ele consiga extrair o melhor do elenco, dos jogadores e que faça esse time jogar o melhor futebol. Quem sabe hoje, né, não seja aí um pontapé inicial para o time dar uma resposta positiva diante do seu torcedor no Morumbi. Tem tudo, né, para o São Paulo, quem sabe, fazer uma boa partida, conquistar uma vitória, vencer e convencer. Não adianta só vencer. Se o time vencer hoje, mesmo assim não jogar bem, o torcedor com certeza vai pegar no pé do Carpini, até porque o São Paulo não vem apresentando um bom futebol nessas últimas partidas. Deixa a sua opinião nos comentários. Torcedor tricolor, deixa o like se você acredita na vitória. Deixa palpite também aqui abaixo, comenta aqui qual é o seu palpite para esse jogo de logo mais, está acreditando na vitória do São Paulo. Deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.